Pessoal, a gente teve nossa primeira aula prática, a gente já construiu nosso primeiro cenário, e então vamos aqui passar nos conceitos, né? O que é um módulo? O módulo são os principais blocos de construção do Make, né? Através do módulo, a gente representa as execuções a ser executadas no Make, ou seja, o módulo nada mais são os componentes do Lego que a gente sai arrastando e soltando na tela e ele vai interagindo entre si. Um módulo, ele quase sempre vai gerar um pacote de dados. Então, a pronúncia em inglês é bundle, mas eu vou traduzir aqui pacote de dados, né? Dentro do pacote de dados, a gente pode ter vários itens, um ou dois itens. Os módulos do Make, ele tem 5 tipos de módulos, né? É importante saber. Ele tem um módulo de ação, de pesquisa, de triggers, agregação e de interação. O módulo de ação. O nome já é bem intuitivo, né? A gente executa as ações de ler, escrever, atualizar alguma base de dados, alguma tabela. A gente pode ter N módulos de ações no nosso cenário, né? Pode ser no início, no fim, no meio, conforme a gente quer. Aqui é um exemplo de um módulo de ação. Criar um cliente é uma ação. É exemplo do Asas. Criar uma cobrança com cartão de crédito. É um módulo de ação. A gente tem o módulo de pesquisa, que é bem intuitivo, é o que vocês estão pensando mesmo. Ou seja, o módulo de pesquisa nada mais, você vai imputar alguma coisa e ele vai te retornar alguma coisa. Se ele não encontrar, o mouse deu um. Ou seja, por exemplo, aqui é o modo de pesquisa do ASA, de pesquisa cliente. Ele espera o ID do cliente para retornar todos os dados, nome, endereço, telefone. Então, eu posso ter uma base de dados que tem o código do cliente. Eu pesquiso do código do cliente, vou lá no ASAS, pego o código, eu pego o cliente e retorno com os nomes e faço alguma ação. A gente tem um módulo de gatilhos, né? E esse módulo de gatilhos ele tem dois subtipos, né? Os gatilhos eles executam algo quando são acionados ou ele executa algo quando ele é executado. Qual é a diferença de um para o outro? Eu vou nomear aqui. Ficou meio confuso, mas a gente vai esclarecer agora. Dentro do modo de gatilhos, o triggers, a gente tem o modo de pesquisa barra acionadores e os instantâneos. Os instantâneos, ele já recebe o dado na hora, ou seja, eu liguei um componente conectado com o Trello. Quando o Trello alterar alguma coisa, instantaneamente eu vou receber aqui essa alteração. O pesquisa barra acionadores, como é que funciona? Ele é executado, é schedulado. Né? Então vamos pegar o mesmo exemplo do Trello. Eu quero monitorar um card do Trello. Então esse card lá, eu estou monitorando ele. Quando tiver uma modificação, eu vou receber essa ação. Mas eu que tenho que executar, ou seja, eu tenho que schedular um job, tenho que schedular o cenário, que ele execute 10 em 10 minutos e fique monitorando aquele card. Teve modificação? Teve modificação. Então a ação é minha, né? E os instantâneos não. Eu que recebo a ação instantaneamente assim que ela é executada. Eu prefiro os instantâneos, é mais bem prático. Então, aqui é o acionador de barra de pesquisas. Então, aqui é o. Quando um card do Trello for movido, ele fica esperando aqui. Ele tem inclusive até um reloginho aqui, né? Essa ação vai ser executada de quanto em quanto tempo? Ele já te pergunta. Então, vou dizer que é executada de 10 em 10 minutos. Eu vou lá no Trello e pergunto: teve alguma modificação no card? Teve alguma modificação no card? E é assim que funciona. Os instantâneos é ao contrário. Assim que tiver a modificação, eu já recebo a notificação. É tipo um, é tipo um Pix, né? Podemos dizer assim. Assim que o Pix for feito lá do outro lado, eu vou receber a informação aqui. Então, aqui eu estou observando as ações, as ações, estou observando as ações lá no Trello e assim que tiver a modificação, eu já recebo a notificação.
Eu tenho um módulo de agregação que ele junta coisas, né? Por exemplo, eu peguei esse componente aqui, que a gente tem vários itens aqui de dados. Eu junto todos eles e leio de uma vez. A gente vai ter um exemplo disso aí. E tem um módulo de interação, que eu tenho uma lista e eu quero fazer a interação com essas listas. Ele vai transformar no array e a gente vai fazer a interação. Não precisa se preocupar com isso não, que na prática a gente vai ver. Para adicionar um cenário, para adicionar um módulo, no cenário eu clico no botão no meio, a gente já viu isso aqui na aula prática. Para pesquisar um módulo, também eu clico lá no meio, digito o nome do módulo ou sai arrastando, ele vai me mostrar aqui os módulos que o Make tem. Para eu configurar um módulo, eu clico duas vezes, ele vai me dar as opções que eu preciso configurar. Configurar um módulo, eu falei disso. Ele mostra aqui também outro exemplo. Outras opções do módulo, né? Quando eu clico com o botão direito do mouse em cima do módulo, ele tem configurações, que é a mesma coisa que eu clicar duas vezes. Eu posso rodar um módulo uma vez, posso adicionar uma captura de erro, renomear, fazer um clone do módulo, copiar o módulo, adicionar uma nota no módulo ou deletar o módulo. Mapeamento. A gente também já fez o mapeamento. O que é mapeamento é o seguinte, você executa o módulo, ele vai te retornar algo. Esse algo vai para onde? Você vai adicionar essa informação no outro módulo. A gente já fez isso também, né? Mas a gente fez intuitivamente, sem a gente saber. E um pacote de dados, ele pode conter vários dados. Então, é o dado 1, 2, 3, que a gente chama de item. Que quando a gente executa o módulo, ele retorna aquela bolinha, e dentro da bolinha tem o pacote de dados, ou bundle, e ele pode ter um bundle 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, quantas ações forem necessárias. Aqui, né? Aqui, vamos supor, aqui é o pacote de dados, o output. Aí tem um bundle 1, 2, 3, 4, 5, são os itens dele. Quando eu executo quando eu executo o módulo, né? Ele executou, tá aqui a informação. Eu vou levar essa informação para onde? Para o próximo passo. A gente segue uma lógica. Então, para eu fazer esse mapeamento, eu clico duas vezes dentro do módulo, ele vai abrir a configuração e eu faço o mapeamento aqui. Igual como a gente fez, né? Ele fica com um aqui, que cada módulo que a gente vai adicionando na tela, ele tem 1, 2, 3, ele segue uma numeração e o nome do componente. E aí a gente sabe de onde veio. Eu só clico e arrasto. Bem, vamos na prática, vamos acabar nosso caso de uso e rever isso aí.